Quero cumprimentar os irmãos da nossa transmissão com a paz do Senhor. Estamos transmitindo diretamente aqui de Boa Vista, Roraima, diretamente do altar da Igreja Pentecostal Deus Vivo. E quero pedir a vocês que a partir de agora comece a compartilhar esta live. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias no livro de Tiago, irmãos. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Nós vamos ler até o verso 26. É uma leitura um pouco longa, mas ela será muito aproveitosa. Oh, maravilha! Quantos estão sentindo a presença de Deus, irmão? Eu senti que o ambiente começou a mudar, irmão. A fé começou a agir. Irmão, não deixa a distração te dominar, irmão. Não, hora de culto, irmãos, é hora de a gente estar ligado com os céus, irmão. Entrou dessa porta para cá, é hora de estar ligado com o céu. O culto não é feito para te agradar, você tem que fazer um culto para agradar a Deus. É o culto inteligente, aquele culto que você consegue trazer a presença de Deus para a sua vida. Aleluia! Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Quem já encontrou? Eu quero ouvir um amém bem alto. Quem já encontrou? Maravilha! Diz assim o texto: meus irmãos, qual é o aproveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupas, ou necessitado de alimento cotidiano, e qualquer de entre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o aproveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta. Mas se alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Quere, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês que a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E cumpriu-se a escritura que diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo não foi também justificado por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Assentai-vos, amados. Glórias a Deus. Nós vamos, a partir deste momento, meditar na palavra de Deus, irmãos. E eu quero pedir mais uma vez, irmãos, que ninguém fique desapercebido, irmão, que ninguém ande, que ninguém entre e saia, por favor, só por uma extrema necessidade. Eu quero trazer um título nesta noite, para a mensagem que será ministrada aqui neste santo lugar. Eu quero falar, meus amados, com muita propriedade, da fé que faz impacto. Repitam comigo este tema: a fé que faz impacto. A fé que impacta. A fé que impacta, irmãos, é uma fé diferente.
Porque muitas pessoas dizem: eu tenho fé. Mas pelo que nós lemos aqui na palavra, segundo os ensinos de Tiago, servo do Senhor, a fé tem que ser acompanhada com obras. Uma fé acompanhada com obras é uma fé completa, e é uma fé que impacta onde nós chegamos, onde nós passamos, onde nós chegamos. Quando nós temos esta fé, a fé que impacta os corações, a fé que traz mudança, a fé que traz transformação no local, esta fé começa a gerar milagres ao nosso redor. Aleluia! Quantos querem ser nesta noite possuídos por esta fé? Quantos querem nesta noite sair daqui com fé renovada? Meus queridos irmãos, o apóstolo Tiago, ele pregou, ele ensinou a igreja em Jerusalém, e ele falou desta fé. Esta fé que impacta é uma fé que tem que ser acompanhada com obras. Evidente que as obras não salvam, preste atenção, irmãos. As obras, elas cooperam para a salvação. As obras, elas ajudam, porém só por obras ninguém salva. Que mais tarde o apóstolo Paulo vai escrever que o justo é justificado pela sua fé. Mas no entanto, meus amados, quando fala de uma fé completa, de uma fé impactadora, de uma fé que gera milagres, de uma fé que gera mudança, de uma fé que gera prodígios e maravilhas na vida de uma igreja, esta fé tem que ser acompanhada com quê? Obras. Tiago vai dizer assim aqui, irmão, que se nós vermos uma pessoa necessitada, carente de roupas, se nós vermos um irmão necessitado, carente de um alimento cotidiano, e a gente cheio de fé disser para ele: vá em paz, que Deus te abençoa, que Deus te abençoe, meu irmão, vá embora com a sua barriga vazia, vá embora descalço mesmo, sem vestes, mas que Deus te abençoe. Aí Tiago vai dizer: que aproveito vem daí? Que aproveito vem desse tipo de fé que não é acompanhado com obras? Meus amados, nós estamos vivendo exatamente neste período de fé sem obras, irmão. As igrejas estão cheias de pessoas, mas a cada um procurando pensar só em si mesmo, cada um procurando pensar só em si mesmo, cada um vivendo no seu amor narcisista, que só pensa em si mesmo, amor próprio, amante de si mesmo, e esquece do próximo, esquece daqueles menos favorecidos. Alguns crentes já esqueceram até de orar uns pelos outros. Alguns já esqueceram de orientar, de exortar, de aconselhar uns aos outros. Estamos vivendo exatamente nesta época de fé sem obras. Que é uma fé o quê, irmão? Morta. Uma fé morta é uma fé, irmãos, que cada dia ela gera decadência espiritual. Uma fé morta é a fé que possuía a igreja de Sardes. Se você ler lá em Apocalipse sobre a igreja de Sardes, era uma igreja que tinha o nome de que estava viva, mas estava o que, irmãos? Morta. E exatamente a igreja de Sardes morreu, estava morrendo na fé, porque ela faltou com a vigilância, ela faltou com seus compromissos de viver uma fé verdadeira, uma fé cheia de boas obras. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor, meus amados? Meus queridos, eu quero pontuar aqui neste sermão
6 pontos cruciais de uma fé acompanhada com obras. Nós vamos aprender nesse texto sagrado 6 coisas que o crente não pode apartar delas. Quem está prestando atenção aqui, irmão? Não vai esquecendo de glorificar, irmão. Porque quando você glorifica a Deus, quando você exala um glória, quando você manda um glória para Deus, você muda o ambiente espiritual. Você muda o clima espiritual. Aleluia! Primeiro, irmãos, a fé que impacta é uma fé que faz. A fé que impacta é uma fé viva. Diga, uma fé viva. Ela não é morta, irmão. As pessoas que têm uma fé morta, irmão, ela acredita em Deus, acredita em Jesus, mas não obedece a Jesus, não obedece a sua palavra. A palavra de Deus diz: não mintais uns aos outros. Ele continua mentindo. A palavra de Deus diz: não prostitua, não adultere. Ele continua prostituindo e adulterando, mas ele diz que tem fé. É uma fé morta. Estamos vivendo uma época dentro das igrejas, meus amados. Quando eu falo de igrejas, eu não estou referindo só às nossas congregações. Eu estou referindo à igreja de Cristo de um modo em geral. Nós estamos vivendo uma época de fé morta, irmão. De fé apodrecidas. Alguns têm uma fé tão morta que já estão exalando maus cheiros. Onde passa, exala fedor, maus cheiros. Enquanto o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que ter o bom cheiro de Cristo. Quem está entendendo, amados? Eu sei que esta palavra é forte, mas ela é para trazer arrependimento no nosso coração. É para nos acordar para uma fé cheia de boas obras. Porque chega de fé morta, irmão. Existem pessoas que passam uma semana sem vir no culto. Quando chega no culto não tem força nem de dar um glória. Porque a fé, está morta, está lá embaixo. Tem pessoas que passam 15 dias sem ir no culto. E cada dia a sua fé está morrendo. Deus não tem agradado desse tipo de comportamento no meio da sua igreja. Temos que voltar à prática verdadeira fé, a prática da fé cheia de boas obras. Quantos acreditam assim? Levante as mãos. Aleluia. A fé que impacta é uma fé viva, irmãos. Quando eu me converti a Deus, irmãos, há 45 anos atrás, fui batizado em 20 de julho. Dia 20 de julho agora eu faço 45 anos de batizado, irmão. Oh, fé extraordinária, irmão. Trabalhava o dia todinho na enxada, no interior, lá no meio da roça. Sol quente de janeiro que arrancava o couro da cara, irmão. Mas a vontade era estar no culto às 7 da noite. E chegava ali, chegava em casa, só dava tempo de tomar um banho, trocava de roupa, irmãos, ia para o culto, ia orar. E quando o pregador ia pregar, a gente chorava, a gente caía de joelho, falando em línguas estranhas. Porque já estava vivendo uma fé, irmão, que estava impactando outras pessoas. Alguém tinha injetado uma fé no nosso coração, que nos impactou a congregar, a buscar, a orar. A igreja tem que voltar a buscar esta fé, irmão. A fé cheia de obras. A fé cheia de boas obras, a fé acompanhada com oração, com jejum, com leitura da palavra, a fé acompanhada com evangelismo, em busca de novas vidas para o reino. Hoje os crentes estão preocupados só consigo mesmo. Se Jesus me salvar, está bom demais. Não, irmão, nós temos que lutar, não é, pastor? Para salvar outros também. Quando Jesus dá a sua comissão, quando Ele dá a sua missão aos seus discípulos, Ele diz o quê, irmão? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
É uma ordem de Cristo, irmão. E nós só vamos impactar o mundo com a mensagem da fé, se nós tivermos esta fé que impacta os corações, irmão. Quem está entendendo, amados? E nós aprendemos aqui uma segunda coisa muito linda neste texto, irmãos. Da fé acompanhada com as obras. Que a fé é uma fé que produz transformação. A fé que impacta, ela produz transformação. Olha aqui para mim, irmãos, com muita propriedade, com muita fé. Existem pessoas que estão caminhando já para a igreja há 5 anos, outras 10 anos, outras já têm 50 anos dentro de uma igreja e nunca teve a vida transformada. Isso é triste, irmão. Lá em Manaus eu luto com pessoas que já estão anos ali dentro da igreja, irmão, mas continuam na mesma situação, porque elas não foram movidas por esta fé transformadora, por esta fé acompanhada com as boas obras. Lembre que o apóstolo Paulo, em suas mensagens, ele pregou que o Senhor vem buscar um povo seu, um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Pedro também fala do mesmo assunto. O Senhor vem buscar um povo especial, zelosos de boas obras. Pessoas que foram transformadas, diga transformadas, pela palavra de Deus. Irmão, se a palavra de Deus não gerar transformação na tua vida, não foi injetada no seu coração uma fé verdadeira, uma fé pura, porque a palavra de Deus, ela gera transformação, irmão. Ela produz transformação. Quem bebia passa a não beber bebida alcoólica mais, quem prostituía não prostitui mais, quem roubava não rouba mais, quem era criminoso não é criminoso mais, porque a palavra de Deus produz transformação. Diga transformação, diga transformação. É a fé acompanhada de boas obras. É a fé, esta fé que salva, irmão. Digam glória. Eu aprendo uma terceira coisa neste texto. Volte o coração para cá, irmão, como estão voltados. Continue ligado na palavra. Que a fé que impacta é uma fé que enfrenta os desafios da vida com coragem. Diga comigo, a fé que impacta, ela enfrenta os desafios da vida com coragem. Aqui tem pessoas que venceram o câncer. Aqui tem pessoas que já venceram o AIDS. Aqui tem pessoas que já venceram perseguições. Aqui tem pessoas que já venceram pobreza, miséria, vida de dificuldade. Hoje estão com a vida estabilizada, porque vocês foram impactados com uma fé verdadeira. E tem que ser assim, meus amados. Tem que ser assim. Você não pode ser movido por uma fé morta, uma fé que acredita só quando as coisas estão bem, uma fé que acredita só quando tudo vai mil maravilha. Aí o indivíduo pula, salta, saltita, alguns chegam até quase plantar bananeira nos cultos, mas quando vem a dificuldade, ele foge. Eu acredito muito em mover de Deus, irmãos. Eu acredito que Deus ainda fala. Eu acredito que Deus opera milagres e maravilhas. Mas eu não acredito nesta geração de crente que pula, que salta, que rodopia, que na igreja fala em língua, que pula, que sapateia, relampeia, pega fogo, mas quando vem a luta eles desviam. Quem está me entendendo, amados?
Entenda que eu não estou contra estes moveres, irmão, que existe no nosso meio pentecostal, eu não estou contra. Mas eu não posso acreditar no Espírito Santo que manifesta, que faz maravilha e não transforma a vida do indivíduo, que não gera nele uma fé transformadora, que não gera nele uma fé que faz ele vencer atrocidades da vida. Vocês me veem pregando aqui. Se vocês passassem pelos vales que eu já passei, muitos de vós não estariam nem na igreja mais. Perdi minha mãe aos 15 anos para 16 anos. Uns 10 anos depois perdi meu pai. Não pude nem ir no sepultamento dele. Perdi 2 irmãs. Já passei por dificuldade, já passei no vale da sombra da morte. Mas estou aqui, irmão, porque no meu coração foi gerada uma fé com obras, uma fé que impacta, uma fé que impactou a minha vida e continua impactando outras vidas. E todos nós que aqui estamos, desde as crianças, preste atenção aqui, crianças, desde a criança até o mais velho que estiver aqui, o mais ancião, precisa ser possuído desta fé, irmãos. A fé acompanhada com as obras. A fé que, em meio dos desafios, ela enfrenta esses desafios com coragem. Digam glória. Paulo, certo dia, estava cercado de perseguições, cercado de tantas aflições. Nero já tinha dado a sua sentença de morte. Paulo estava preso. E ele escreve aos romanos, dizendo: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A perseguição, a espada, o perigo, a altura, a profundidade, o que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E Paulo conclui dizendo: nada, mas nada desta vida nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto é uma fé, irmão, que vence desafios. Isto é uma fé que vence desafios com coragem. Em outra ocasião, Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Tudo eu posso. Paulo estava dizendo assim: mesmo que eu estou preso, mesmo que eu estou aqui neste quartinho de 2x2, nesta cela fria, mesmo que eu tenho corrente nas minhas pernas, nos meus braços, mas eu estou livre para adorar, eu estou livre para crer, eu estou livre para continuar caminhando em direção à minha salvação, em busca da minha coroa. Isto é fé, irmãos, que enfrenta desafios com coragem. Digam glória. Aleluia. E eu aprendo, amados, neste texto nós vamos aprendendo uma quarta coisa muito importante, que a fé que impacta. Isso aqui agora é forte, viu? Preparados, irmão? Preparado para receber? A fé que impacta é uma fé que obedece, irmão. As igrejas, quando eu falo igrejas, irmão, eu estou referindo todas, estão cheias de pessoas que querem ser abençoadas. Estão cheias de pessoas que dizem ter muita fé em Deus, mas não obedecem, irmão. Alguns dizem assim: eu só obedeço a Deus, meu negócio não é com o homem. Se não obedece ao homem que vê, irmão, vai obedecer a Deus que nunca viu? Engano.
Olha o que Paulo, olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 13 e 17 da sua carta. Hebreus 13 e 17. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, porque eles têm que dar conta delas um dia, gemendo ou chorando. Quem é possuído de uma fé cheia de obras, uma fé que impacta, ele tem uma fé que obedece. Nós estamos vivendo um tempo tão delicado, irmão. Eu tenho passado em igreja, se a gente pedir o baterista para baixar o som da bateria, ele sai com a cara feia da igreja, porque não quer obedecer nem para baixar o som da bateria, que está alto demais, está perturbando o vizinho. Quem está me entendendo, irmão? Eu já tive problema com o músico da igreja para pedir para baixar o som do teclado, que estava alto demais, perturbando as crianças na igreja, e ele sair revoltado, não voltar mais na igreja. Não tem a fé que obedece, irmão. Quem está me entendendo, amados? Quem tem a fé que impacta, ele tem uma fé que obedece. Diga, obedece. Porque a obediência é uma obra da fé, irmão. Mesmo tempo que a obediência é um dom de Deus, é uma obra da fé. Digam aleluia. Se eu não tenho obediência, irmão, se o meu pastor me passa uma mensagem, irmão, eu preciso de você aqui, vem aqui me ajudar, eu não dou atenção, eu não respondo a mensagem dele, eu não atendo o seu pedido, eu não tenho uma fé que obedece. Se o pastor dá o ensino na igreja, aplica o ensinamento para que a igreja obedeça a palavra de Deus, e a igreja não obedece, ela não tem uma fé que impacta, ela não tem uma fé acompanhada de obediência. Ela torna-se uma igreja, o que, irmão? Morta, que tem uma fé morta. Vamos ter cuidado, igreja. Eu estou adiantando porque eu não quero demorar muito com a mensagem, já vou terminar. Mas nós vamos aprender uma quinta coisa, irmãos, dentro desse texto aqui que foi lido, irmão. Isso aqui é uma aplicação do texto. A fé que impacta é uma fé que ela atua com amor. Diga, atua com amor. Meus amados, a obra de Deus, ela é feita com três coisas: fé, esperança e amor. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 13, 13. Paulo usa o capítulo todinho de Coríntios 13 para falar da excelência do amor. E no versículo 13 ele diz: agora, pois, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes três é o amor. E quando eu tenho uma fé que impacta os outros, irmãos, ela é acompanhada com este amor. O que é uma fé acompanhada com amor, irmão? É uma fé que tem paciência com aquele que está se decaindo, com aquele que está desviando, com aquele que está rebelando. A gente tem paciência e amor para tentar trazer ele de volta. Quem tem esta fé que gera este amor no seu coração, ele vai em busca do perdido, irmão. Quando ele vê uma pessoa no caminho da perdição, ele luta para tirá-la de lá, porque ele tem amor pelas almas. Digam glória. Jesus, nos seus últimos minutos na cruz do Calvário, nos seus últimos momentos, ele demonstrou grande amor pelo aquele ladrão que estava ao seu lado. Quando um disse: por que não te salva a ti e a nós? O outro disse: rapaz, nós estamos aqui porque merecemos a nossa condenação. E este nenhum mal fez. E aquele homem olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus olhou para ele com ternura e amor e disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Aleluia! Nós crentes amados, nós cristãos, temos que ser movidos por este amor, irmão.
Este amor acompanhado com esta fé que impacta. A fé acompanhada do amor. Digam glória. E por fim, irmãos, nós aprendemos aqui a sexta coisa muito linda neste texto. Que a fé que impacta é uma fé que influencia gerações. Repita comigo, a fé que impacta é a fé que influencia gerações. Agora eu quero dar um pequeno testemunho da minha vida, irmão. Eu nasci numa família muito humilde, irmão. Uma família muito pobre. Meu pai trabalhava dia e noite para cuidar de 7 filhos. E entre estes filhos, hoje todos, 9 filhos, que 2 faleceu e 7 são vivos. Todos eles servem a Deus, porque a minha mãe e meu pai foram movidos por uma fé transformadora, uma fé genuína. E eu sou um destes, irmãos, que agora dia 14 de julho, eu faço 60 anos, irmão. Desses 60 anos de vida, 45 eu tenho pregado a palavra. E para a glória de Deus, irmão, não digo isso para a minha glória, que eu não sou nada, eu sou apenas um servo. Eu tenho visto gerações novas se levantando, impactada pela mensagem que temos pregado. Eu tenho hoje obreiros na igreja, que eu apresentei eles bebê no colo ao Senhor, e hoje são obreiros. Eu tenho músicos na igreja que foram apresentados no púlpito. Está aqui meu filho que é pastor, tenho outro filho que é pastor. Foram apresentados. Quer dizer, irmão, a nossa fé tem influenciado gerações. E Deus quer mover esta fé no teu coração, meu irmão. Deus quer injetar esta fé no teu coração, para que 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, se Jesus não voltar, você tenha influenciado outras pessoas a viver a fé, irmão. A viver uma vida de santidade a Deus, uma vida de perseverança ao Senhor. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos um Abraão que teve uma fé que impactou gerações, que impactou multidões, uma fé que ela até hoje ela é comentada nos púlpitos, nos lábios do crente, porque Abraão creu, não com uma crença artificial, com a crença fraca, mas ele creu com a fé verdadeira. E Tiago vai dizer que por causa desta fé verdadeira, por causa desta fé impactante, que conseguiu impactar até o coração de Deus, aleluia, Abraão tornou-se amigo de Deus, ele tornou amigo íntimo de Deus. Você pode ver que quando os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão entra na frente e começa a interceder pelaquela cidade. E ele vai perguntando, se tiver 50 justos, se tiver 45, se tiver 10 somente, Deus diz, eu não destruirei por causa dos 10. E Deus, irmãos, atendeu isso tudo por causa da amizade que ele tinha com Abraão. Aleluia. E esta fé, irmãos, Tiago vai dizer, irmão, que é uma fé acompanhada com a obra. Boas obras, o crente tem que ter boas obras, irmão. O crente não pode andar por aí tendo rastro sujo, irmão. Onde pisa, o rastro está sujo. Onde pisa, fica podridão. Nós temos que ter o quê? Boas, repito, boas, para que nós constituímos, irmão, nos constituímos amigos de Deus. Para que nós venhamos impactar o quê, irmãos? Novas gerações. Quantos entenderam a palavra até aqui, amados? E aqui eu concluo dizendo, amados, vamos nos deixar, irmãos, ser movidos por esta fé, a fé com obras,
A fé impactadora. Este tema lindo que foi criado destes 2 dias de festa aqui, Impacta Roraima. Eu tenho certeza que este impacto, ele não vai ficar só aqui neste culto. Este impacto vai continuar no seu coração. Você vai voltar a congregar mais. Você que parou de ajudar a obra de Deus, você vai voltar a ser dizimista fiel, porque a obra de Deus precisa continuar crescendo. Você que não tem sido uma pessoa sincera com Deus, você vai voltar a ser um crente sincero. Aleluia! Porque você será movido por esta fé, a fé que impacta, a fé que é acompanhada com as boas obras. Que Deus abençoe esta palavra no seu coração, irmão. E que o Espírito de Deus continue a falar tudo aquilo que precisava ser falado, mas que eu não falei aqui, mas que Ele continue falando ao seu coração. Quantos recebem esta palavra? Dê um aplauso lindo para o Senhor. Fique em pé, igreja. Oh, maravilha! Vamos fazer uma oração pelos irmãos da live. Quero pedir vocês para continuar compartilhando esta palavra. Nós vamos orar agora por vocês e vamos encerrar a nossa live. Nós estamos com o nosso equipamento aqui um pouco resumido e não deu para mostrar o povo, mas tem bastante pessoas aqui para adorar a Deus, adorando ao Senhor. E nós vamos agora orar pelos irmãos. Olhe, não deixe de compartilhar. Amanhã à noite estaremos transmitindo novamente o culto, vai ser bênção e Deus vai operar grandes milagres. Senhor nosso Deus, nosso Pai, poderoso e santo de Israel, ore igreja, ore com a fé cheia de impacto, uma fé impactada pela presença de Deus. Ó Senhor, abençoa este povo, Pai, abençoa estas vidas, Senhor. Ó Deus, que esta palavra venha gerar milagres, que esta palavra venha gerar fé no coração deste irmão e desta irmã. Deus abençoa ricamente e poderosamente a vida de todos, no nome de Jesus. Aqui nós encerramos a transmissão. Deus abençoe, irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, irmão. Pode tirar daí, filho, o aparelho.